Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e aqui no meu canal do YouTube você encontra produção de conteúdo voltada à preparação para concursos municipais. Nesse vídeo hoje eu quero trabalhar alguns artigos com vocês da Lei Orgânica do município de Viamão, concurso que está aberto, e são artigos que, pela análise de provas anteriores, têm muitas chances de estarem na sua prova em formato de questões. Antes da gente ir para o conteúdo da Lei Orgânica, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo e ainda me seguir lá no Instagram, @CláudiaRedim, onde você vai encontrar materiais direcionados para a preparação para concursos municipais, com muito foco em questões inéditas e de provas anteriores, para que você faça um estudo ativo e que você gabarite as questões de legislação e português. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para o material que eu estou usando, que é retirado do site da Câmara de Vereadores de Viamão. Você precisa buscar a legislação municipal em sites oficiais para que você possa garantir a oficialidade da lei do material e a atualização deste material. Vejo muitos alunos procurando em sites duvidosos a legislação municipal. E na hora de fazer um recurso, ou até mesmo você pode estar estudando por um material desatualizado, então é preciso que você ou vá para o site do Poder Legislativo ou para o site do Poder Executivo buscar a legislação municipal para garantir oficialidade e atualização. Dito isso, eu separei mais ou menos uns 8 artigos para nós trabalharmos. Esses artigos foram escolhidos com base numa análise de provas anteriores e acredito que possam estar na sua prova, então não vamos perder mais tempo e já vamos começar pelo artigo 1º, que traz algumas informações bastante importantes para fins de prova. O município de Viamão é parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul e é ente autônomo. Eu quero chamar a sua atenção para o fato do município ser um ente autônomo e não soberano. Cuidado para na sua prova o examinador não substituir a autonomia por soberania e ainda que respeite o interesse local. Essa expressão, ela demarca, sobretudo, a competência decorrente da autonomia do município. O município se rege por sua lei orgânica e essa lei orgânica está para o município como a Constituição Federal está para o Estado brasileiro. E veja, o conteúdo da lei orgânica deve guardar simetria com as constituições federal e a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O artigo 2º despenca em provas de concurso municipal porque nos diz dos poderes do município. São poderes do município: legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, e o executivo, chefiado pelo prefeito, vice e auxiliado pelos secretários municipais. O poder judiciário não é um dos poderes do município. Ainda, em razão de cada um destes poderes ter as suas funções típicas, o legislativo, função típica legislar, o poder executivo, função típica gerir a administração pública, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes e o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer na do outro. No parágrafo 3º, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o território só poderá ser alterado com lei estadual. É essa formalidade que eu quero que você memorize. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver se não fica melhor. Não vai ficar bem focado, mas acho que vou deixar, tá? Mas assim, eu sugiro que você também abra a sua lei aí no computador e vá escutando a aula. Avançamos para o artigo 3º,
os símbolos do município são os estabelecidos em lei, diferente de outras leis orgânicas. A lei orgânica não está especificando quais são os símbolos do município. O dia 14 de setembro é a data oficial, a data magna do município de Viamão, e o artigo 5º merece a sua atenção. Lá no artigo 1º, nós vimos que o município de Viamão é autônomo e não soberano, porque soberana é a República Federativa do Brasil. Esta autonomia municipal, ela é expressada pela prerrogativa de eleger a composição do poder legislativo, os representantes do poder executivo, prefeito e vice, ainda pela administração própria, e cuida essa expressão interesse local, e ainda pela adoção de legislação própria. Avançamos para a competência, e aqui a lei orgânica do município de Viamão, ela é um pouquinho diferente da maioria das leis orgânicas, porque ela não especifica de forma discriminada a competência do município, né? Restringe-se a dizer que a competência legislativa e administrativa ela vai estar estabelecida e delimitada pela Constituição Federal e Estadual. O que a Constituição Federal vai nos dizer? Que essa competência ela é muito determinada pelo interesse local e pelos peculiares interesses do município. E ainda temos uma competência tributária, que é uma competência estabelecida e limitada lá no artigo 156, conferindo, portanto, aos municípios a prerrogativa de instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Exemplo, o IPTU é um imposto de competência municipal. E aí você precisa ter muita atenção para essas competências. Competência, portanto, do município delimitado pelo interesse local e peculiar interesse nos termos das Constituições Federal e Estadual, e competência tributária. Vamos avançar para alguns artigos que se referem à organização do poder legislativo, porque quando dissemos que o município rege-se por sua lei orgânica, essa lei orgânica, que é a lei mais importante do município, vai estruturar, além de dizer que são poderes do município, o legislativo e o executivo, vai estruturar esses poderes nos seus aspectos mais fundamentais. E aí a primeira informação que já nos interessa para fins de prova é o número de vereadores fixado para o poder legislativo do município de Viamão. A Constituição, lá no artigo 29, vai estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e o número de vereadores. No nosso caso, portanto, o legislativo de Viamão é composto por 21 membros, e na sua prova a gente pode ter uma questão questionando exatamente isso, o número de vereadores previstos na lei orgânica para o município. Quero pular com você para as atribuições do poder legislativo, porque nós vamos ter dois tipos de atribuição. Lá no artigo 29, nós vamos ter uma atribuição que exigirá a sanção do prefeito e atribuições exclusivas do legislativo, e eu quero diferenciá-las com você, porque o examinador pode fazer justamente questões e fazer este exercício, lançar alguma competência e pedir para você identificar se essa competência exige ou não a concordância do executivo. Quando eu estou tratando de atribuições do legislativo que exigem a sanção do prefeito, lembrando que sanção é concordância, é aprovação, eu estou me referindo a assuntos de interesse do município. E aí faz o raciocínio comigo. Tributos de competência municipal, abertura de créditos adicionais, criação de cargos e funções, criação de conselhos, alteração de vencimentos, são todos assuntos que se relacionam aos interesses do município de Viamão.
Logo, em razão disso, da natureza da matéria envolvida, a lei exigirá essa articulação entre os poderes legislativo, que aprova a matéria e envia para o executivo para que manifeste a sua concordância por meio da sua sanção. Então, eu fixo essas hipóteses na minha memorização com interesses do município. Tributos, créditos adicionais, cargos, funções e empregos no município, criação de conselhos, fixação de vencimentos, a gestão de bens imóveis, concessão e permissão de serviços públicos, e aí vai. Agora, quando eu me volto para o artigo 30, que trata de competências exclusivas da Câmara de Vereadores e que, portanto, irão dispensar a interferência do prefeito, eu estou tratando ou de assuntos internos da Câmara, como, por exemplo, a eleição da sua mesa, a eleição de suas comissões, a elaboração do seu regimento interno, ou, por outro lado, com assuntos que são de competência relacionadas às funções típicas do Poder Legislativo, como, por exemplo, ser uma competência constitucional do Legislativo, exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Muito cuidado, a atribuição é do Poder Legislativo e não do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Legislativo nesta atribuição constitucional de fiscalização da administração financeira e orçamentária do município. Por exemplo, a fixação da remuneração de membros, prefeito e vice é função típica do Legislativo. Convocação dos secretários titulares de autarquias e instituições autônomas permite que o Legislativo exerça a fiscalização do Executivo. Como nós dissemos, a solicitação de informações às repartições estaduais também se relaciona a essa função típica de fiscalização. Então, precisamos separar muito bem competências do Legislativo que exigem a sanção do prefeito, relacionadas, portanto, a interesses do município, ao passo que competências exclusivas que dispensam a competência, a sanção do prefeito, ou assuntos internos da Câmara, ou relacionadas às suas funções típicas. Consolidado isso, eu quero pular com você para o artigo 33. É o artigo que vai tratar do processo legislativo, uma excelente pedida para a sua prova. O processo legislativo municipal vai compreender emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Emendas à lei orgânica, a emenda ela vai alterar o conteúdo da lei mais importante para o município, e, portanto, terá um processo de aprovação mais dificultoso que as demais espécies normativas, 2 turnos, 2 terços, com intervalo de 10 dias, e ainda, isso é disposição constitucional, e ainda leis complementares, que nós chamamos de leis com reserva de conteúdo, porque a própria lei nos dirá o que será objeto de lei complementar, e leis ordinárias, que serão comandos abstratos e gerais, tratando dos mais diversos assuntos. Então, você precisa dominar o que compreende o processo legislativo municipal, saber exatamente as espécies normativas. E dentro do processo legislativo municipal, eu quero focar com você na emenda à lei orgânica que pode estar na sua prova. Primeira informação: quem possui legitimidade para propor emenda à lei orgânica? Vereadores. E aí nós temos que ter 1/3 dos membros da Câmara, uma proposta assinada por 1/3 dos membros da Câmara. 2, chefe do Executivo. 3, a iniciativa popular. Como é exercida a iniciativa popular? Proposta
firmada, assinada por 5% dos eleitores do município. Já vi questão em concurso que substituiu eleitor por habitante. Está errado. Eleitor pressupõe regularidade perante a Justiça Eleitoral. Então, muito cuidado com essa expressão. Artigo 36, lembra que eu lhe disse que pela importância da emenda à lei orgânica, porque ela altera a lei mais importante do município, eu teria um processo de aprovação mais dificultoso. Ela é discutida e votada em 2 turnos. Entre estes turnos, eu preciso de um intervalo de 10 dias. E, no prazo de 60, a aprovação por voto favorável de 2/3 da Câmara. Eu tenho um quórum qualificado para a sua aprovação. E para a gente encerrar essa aula de revisão, eu quero finalizar com você com o artigo 37. A promulgação é o ato que dá existência à lei. Em regra, leis ordinárias são promulgadas pelo chefe do Executivo. No caso da emenda à lei orgânica, a promulgação se dará pela mesa da Câmara de Vereadores com o respectivo número de ordem. Foge à regra geral. E por fugir à regra geral, é uma excelente pedida para a sua prova. Então, lembra, promulgação em regra, chefe do Poder Executivo, exceção emenda à lei orgânica que é promulgada pela mesa da Câmara de Vereadores. Eu finalizo aqui com você essa primeira aula a respeito da lei orgânica do município de Viamão. Deixa aqui nos comentários se essa aula foi útil para a sua preparação e eu agradeço a sua companhia.